Muito boa tarde, pessoal. Hoje, 3 de janeiro de 2018, aqui quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalis Consultoria Financeira. Iniciamos agora, então, a análise e fechamento do pregão. Hoje aí, sem a participação do Thiago para dar aí as notícias e informações referentes ao mercado. Vou ficar só com a análise técnica da minha parte aqui. Então, o índice Bovespa aí subindo neste momento, 17 horas e 27 minutos, 0,20%, vai deixando o candle de definição em cima aqui do topo histórico. Então, o índice Bovespa renova o topo histórico. Ontem já tinha sido o maior fechamento do índice Bovespa, ou seja, o candle do corpo fechando aí. Hoje renova o topo histórico, volume até o presente momento na média. Quem acompanhou aí o Bom Dia Capitalista, a minha expectativa era de alguma pressão vendedora aqui. A gente já vem de vários dias de alta e é o que vem. A gente já tem vários dias de alta direcional, depois de reverter a tendência de baixa para alta no curto prazo. E é o que está acontecendo nesse momento, aí, uma pressão vendedora no índice Bovespa, justamente agora no final do pregão. Vamos ver como é que fecha aí o candle no índice Bovespa. Por enquanto não é sinalização de topo, apenas um candle de definição. Claro, a gente precisa aguardar o fechamento. Qualquer correção aí do índice Bovespa, a gente pensa em compra. Tem suporte aqui em 77 mil pontos, suporte em 76 mil pontos também, tá? Então, não temos mais resistência, claro, é o topo histórico, também temos suporte nas médias aqui. A média de 9 está bem distante do preço aí, pode vir sim a corrigir o índice Bovespa, média de 9 em 76 mil pontos. O dólar futuro caindo 0,50, vai recuperando agora no final do pregão também, isso mesmo, 5 minutos, tem até uma configuração interessante de oco aqui. Para dar algum call, falta meia hora, então já fizemos operações hoje. O dólar futuro, então, vindo aqui testar uma zona de suporte, justamente testando uma LTB rompida anteriormente, também está deixando aí um spinning top, um candle de definição no presente momento, vamos ver como é que fecha. Ainda em tendência de baixa, reverteu a tendência de alta para baixo, então confirmando a tendência de baixa, tem agora o suporte importante em 3.230, 3.235. Então, alta para o índice Bovespa, expectativa de queda para o dólar. Vamos aqui para as nossas operações hoje, então. As operações da Capitalizo, deixa eu só ajustar aqui, como sempre, o site para vocês. Day trade, então, de ações hoje. 3, 2 gain, 1 loss, somando 0,69. Opa. Também teve um encerramento de um swing trade com 12,40. Eu já vou passar para vocês qual foi. No índice, 5 operações, 3 gain, 2 loss, 180 pontos. E no dólar, 3 operações, 2 gain, 1 loss, somando 6 pontos. Vou começar então aqui pelas operações e ações, tá? Deixa eu entrar no nosso outro painel aqui de controle de operações, onde nossos clientes têm acesso aos relatórios, a todas as operações aí que a gente disponibiliza de day trade, swing trade, position trade. Então foi uma compra CSNA 3, com 1,15 de gain, um loss MRV uma compra e um 0 a 0 em BVMF 3. Vamos lá. CSNA 3, 15 minutos. Compra aqui no rompimento. O trade andou rápido aí para o alvo, o ativo andou bem mais, subindo cerca de 3% do ponto de entrada, um pivôzinho de alta com volume. A gente trabalha aí com alvo fixo, então saímos com ninguém. Até poderia ter pensado em espichar um pouquinho a operação, mas não fizemos. MRV, compra também no rompimento. O ativo aqui logo fez uma movimentação lateral, colocamos stop no fundo anterior, a gente saiu estopado, posteriormente o ativo andou aí. Nós tínhamos o alvo em... Deixa eu ver aqui no outro computador, só para ver se é 15,50, chegou a bater. Ficou próximo do alvo aí, mas a gente foi estopado aí com um stop parcial. BVMF3, uma compra por rompimento de tarde, a compra foi neste candle. A gente ajustou stop, a gente foi violonado nesse candle aqui, até foram poucos lotes executados, possivelmente a maioria do pessoal que entrou com nós
não foi estopado, teria dado gain cheio em 23,25. Até andou bem mais aí, mas aí para nossos cálculos a gente saiu no 0 a 0. No dólar, então, deixa eu só carregar na outra tela aqui para ver certinho os pontos. Agora abriu o dia em queda, vamos primeiro analisar o dólar aqui, abriu de gap de alta, foi lá fechar o gap, tentou fazer um movimento baixista, indicou aqui um fundo duplo, então foi lá, testou o topo anterior em 3.275 e a partir daquele momento formou um topo, caiu até o fundo, um topinho e aí foi perdendo suporte, ficou lateral, fez aqui uma espécie de uma bandeirinha, caiu e agora está tentando segurar no suportezinho aqui na casa de 3.245, até formando um ombro, cabeça a ombro nos 5 minutos aí, indicando um pouquinho mais de correção no intraday. Nossas operações, venda aqui depois da forte alta, padrão de topo, buscamos só 4 pontinhos, se não me engano, isso mesmo, saímos com gain. Posteriormente uma venda aqui no fechou fora, fechou dentro, no candle aqui, os dois stopzinhos de 2 pontos, vou mostrar para vocês aqui o padrão fechou fora, fechou dentro, veio subindo direcional, então a gente fez uma venda, foi estopado, tentou o rompimento, não conseguiu, padrão de topo, venda aqui buscando 4 pontinhos, andou bem mais aí, então fechamos um dia com 6 pontos, deixa eu ver quanto que andou, cerca de 10 pontos. O índice futuro então, o índice futuro hoje estava difícil de operar aí, principalmente na parte da manhã, botar nos 15 minutos, fez aqui o padrão de alargamento no começo do pregão, tentou romper para cima, não conseguiu, tentou romper para baixo, não conseguiu, posteriormente rompeu para cima, deixou uma bandeirinha aqui, conseguiu, ficou lateral, fez um rompimento arrastar na parte da tarde e agora no final da tarde caiu direcionalmente. Então nossas operações, foi uma venda aqui por causa desse candle nos 15 minutos, esperando aqui movimentação lateral dentro desse padrão de alargamento, não confirmou, a gente saiu estopado com 100 pontos, a gente virou a mão aqui, ia buscar 150 pontos, a gente até alterou o alvo para 300 pontos, ficou a 20 pontos do alvo, tá? O alvo era 7.780, não bateu, então a gente saiu estopado em 7.610, se não me engano. Posteriormente a gente tentou uma nova compra, trazer por 5 minutos, foi justamente aqui nessa lateralização nos 5 minutos, padrãozinho de bandeirinha, a gente comprou aqui, a gente foi logo estopado, a gente ficou então neutro, aguardando alguma definição, ficou lateral nos 15 minutos durante uma boa parte aí, indicando o padrãozinho de bandeira, ou seja, foi lá, rompeu, fez aqui uma espécie de uma bandeira, então a gente fez a compra aqui no rompimento, buscando 100 pontos, andou 150 pontos, posteriormente ficou lateral, trabalhando acima da média móvel e pelos 60 minutos na virada da hora, então a gente fez uma compra com a inspiração da máxima do candle de 60 minutos, 7,8, 7,20, buscando mais 100 pontinhos, deixa eu ver, chegou a andar bem mais, aí chegou a andar 250 pontos e aí a gente não fez mais nada, então foram essas operações no índice. Hoje então encerrada uma operação, que foi o Home 3, operação de swing trade, saímos com gain aí de 12,4, entrada em 7,74, no rompimento da máxima no dia de ontem. Essa recomendação foi realizada, só deixa eu dizer para vocês, quando realizou essa recomendação dia 13/12, desde lá o ativo ficou lateral aqui, não rompeu, então ontem rompeu, pegou o nosso start e hoje bateu no alvo 8,70, exatamente a máxima do dia. A gente até indicou para os nossos clientes, tá abrindo aí as bordas de Bollinger, belo candle de força compradora com volume, com gap, indicando um gap de continuação aí, tem força para andar mais, tá? Então quem ficou na operação faz um RP aí, deixa o stop na entrada, tem alvo lá para, deixa eu ver pelo gráfico mensal, fica mais claro aí, tem alvo para R$ 9,00, tá? Posteriormente 9,10 e 9,25. Passando daí, nós temos alvo lá para 13, 13,40, tá? Como é swing trade, a gente vai aguardar alguma correção para pensar em nova compra.
Então essas as operações. Passando aqui então, Ambev. Ativo em tendência de alta, chega no seu objetivo, a gente foi estopado aqui nesse violino aqui, a gente botou o stop um pouquinho abaixo da mínima deste candle, nós vemos um padrão, aqui nós temos uma força vendedora, várias vezes tocou nessa região e caiu, então a gente quis segurar aí uma parte do lucro, ele foi estopado e no mesmo dia andou, e hoje teria batido nosso alvo original, nosso alvo original era 21,97, foi exatamente a máxima de hoje, deixando um canãozinho padrão de topo, depois tocar no topo aqui, segue expectativa de alta, correção é compra, tá? BBAS, confirmando ontem então movimento de alta arrastada aqui que está sendo realizado pelo ativo. Podia ser uma compra, inspiração da máxima de ontem, onde então rompendo resistência aqui, tentando reverter tendência. Eu aguardo uma correção pensando numa compra, a BDC segue sua alta, rompeu aqui, deve vir buscar aqui a região de 35,60, posteriormente topo anterior de 36,50. BR Foods não consegue se livrar da resistência aqui, segundo dia deixando vela, sentindo a pressão da média móvel de 9. A gente vai aguardar algum rompimento um pouquinho mais forte, pensar numa compra. O BVMF3, que a gente notou hoje, day trade, deixou um padrão de topo ontem, hoje vai negando esse padrão. A gente aguarda uma correção para pensar numa compra, não vejo nada se fazer no momento. TCA4, bem forte, subindo 1,18, chegando ao seu primeiro objetivo em R$11, R$11,15, posteriormente o topinho aqui R$11,24. Parece ter força aí para buscar realmente. Aí. Itaú também subindo 0,96, tocando hoje uma zona de resistência, 44,30, posteriormente 44,50, aí o topo lá anterior, 44,80 e R$45, está com força para chegar até lá, ao meu ver. Croton não quer cair, hoje com o volume em cima da média, se mantém na média de 9. Aguardar aqui uma lateralização de mais um dia ou dois nessa região para se pensar numa compra. Quem está comprado administrar stop, Petro 4, subindo bem 1,3. Tá com cara aí de ir lá buscar os R$17, tá? Aqui é a região de R$16,90, R$17. Tá forte, o volume acima da média aí. O papel está bem forte. Vale 3, volume um pouquinho abaixo da média, deixando o candle preto, pode ser uma sinalização de correção para ativo, a gente aguarda uma correção para pensar numa compra. Destaques de alta de baixo, o NIP 6 subindo 6,41 com volume em cima da média, parando aqui praticamente em cima da resistência. Quem não comprou no rompimento da máxima de ontem, não vejo compra hoje, stop muito caro para ativo, quem comprou administrar stop. FESA 4 não para de subir, subindo 6,15. Desde o rompimento aqui já subiu, vamos ver, 33%, está no seu top story, tem caminho livre aí para andar mais. Está comprado administrar stop. Desde o rompimento aqui já subiu 24%. Home 3, já comentei. Amar 3, confirmando aí a expectativa de alta deixada ontem, fazendo pivô de alta com volume. Vale uma conspiração da base de hoje, stop na mínima, stop meio caro, aí ao meu ver 7%. Tem alvo em R$9, posteriormente só lá no topo em R$10. Destaques de baixa. QGEP 3, caindo aí 3%, deixando o padrão de topo, com volume acima da média. Atenção, quem está comprado, perto da mínima no dia de hoje, pode indicar uma correção. Indicado botar stop na mínima de hoje ou do dia. Deixa eu botar aqui, mínima de hoje ou do dia de ontem, que é o fundo anterior. Tipo que já subiu bem aí. MBR, Energias BR caindo 3,24, fez um pivô de alta, não está confirmando, tá deixando o gráfico um tanto quanto bagunçado aí. Não vejo nada a se fazer no momento no ativo. Quem está comprando administrar stop, ou põe stop na mínima de hoje ou do fundo anterior, quem quer carregar um pouquinho mais a posição. Rapid 4 caindo 2,65 nesse momento, deixando o padrão de topo, depois de chegar no objetivo 7,61, aguardo uma correção até o rompimento anterior aqui, até essa região para se pensar numa compra. E outro destaque de queda, JBS caindo 2,77, deixando um belo padrão de topo com volume. Eu aguardo uma correção do ativo até a região de R$9 para se pensar numa compra também, deixando o padrão de fundo é compra para a JBS
3. Lembrando aí que a gente tem mais 20 minutos de pregão, né? No fechamento aí alguns papéis podem mudar a configuração. A MAR 3, já falei, alguns papéis a comentar, ESO aí, rompendo no semanal um topinho, vamos ver, tá no seu topo histórico, em caminho livre para andar. Não vi nenhum sinal claro de compra. Até aqui nesse rompimento deixou uma vela, bastante vela por sinal. Stop caro. Quem está comprado administrar stop aí, tá? Não tem alvo pelo fato de estar no topo histórico. Azul 4. Papel que está interessante ao meu ver para uma reversão de tendência. Já tocou aqui 2 vezes, 3 na LTB. Rompimento aqui eu vejo compra para confirmar uma reversão de tendência de baixa para alta. CL3, vamos ver, está rompendo resistência. Quem está comprado administrar stop, quem está fora eu não vejo compra. Já vem vários dias de alta, tem alvo lá no semanal em 25,40. Se fizer alguma correção, a gente pode até pensar numa compra. CVCB3, deixando o padrão de topo. Depois de ter andado nesse martelinho que eu indiquei possível compra, andou cerca de 10%, atenção quem está comprado. Colocar stop na mínima de hoje. O ativo pode vir corrigir até a região rompida, fazendo padrãozinho de fundo aqui. Eu penso em compra, continuar de alta. Cor 3, não consegue romper resistência, ficamos de olho aí para o rompimento dessa resistência para se pensar numa compra. Ativo segue em tendência de alta e movimento mais lateralizado no momento. Fibra pode aqui perder perdendo a região de 46,80 e retoma sua tendência de baixa. Tentou fazer um pivô de alta, não consegue. Pode aqui retomar a tendência de baixa do prazo um pouquinho mais longo. GGBR chegando no seu objetivo praticamente, aqui em 13,30, deixando o padrãozinho a princípio de topo. Atenção quem está comprado, o papel pode fazer uma correção. Fico aguardando correção para se pensar em mais compras. Mais compras não, mas se posicionar, o papel a gente não se posicionou ainda. Gol 4, deixando o padrão de topo, depois de testar aqui uma zona de resistência em 15,18. Compra boa foi aqui em 16,67. Quem está comprado administrar stop. No momento não vejo nada a se fazer. Grandene vinha subindo bem no pregão, está deixando um belo padrão de topo numa zona de resistência, justamente que é a zona de 28, 29 reais. Guardar uma correção aí para pensar numa compra no ativo revertendo tendência, vem bem forte, fazendo aí o padrãozinho de fundo, nas médias aí eu vejo compra. Hipermarcas, pedi desculpa a vocês que ontem meu gráfico estava totalmente desconfigurado. Esse candle branco aqui eu tinha o candle aqui em cima, então aí fazendo uma ultra análise diferente do que foi ontem, claro. O ativo não rompeu a máxima do candle preto, segue lateral. Se corrigir, eu vejo compra, tá? Ativo em tendência de alta, então uma correçãozinha até a região romper e deixar fundo aqui. Padrão de fundo eu vejo compra, ou até mesmo ficar lateral aqui nessa zona e posteriormente romper. Eu vejo compra, opa, deixa eu botar certinho aqui. Ficar lateral aqui e romper, eu também vejo compra aí para Hipermarcas para quem está de fora. A gente estava comprado, a gente foi violentado no ativo aí. GTA fez um pivô de alta, deixando o padrãozinho de topo. Se o ativo corrigir e deixar aqui um padrão de fundo nessa zona, eu vejo compra aí para retomada e consolidação da tendência de alta. Pão de açúcar também, ontem deixou o padrão de topo, hoje vai confirmando, aguardo um candle de fundo aqui nessa zona de 75,80 para pensar numa compra. Profarma, falei ontem, possível conspiração da máxima no dia de hoje. O ativo vem subindo forte com volume fraco, ainda abaixo da média de 21. Operação de 7,75 pode ser uma compra para o ativo aí, para se livrar dessa LTB e tentar a reversão de tendência. Porto Seguro fazendo um pivô de alta, já está em zigue-zague ascendente, então tendência de alta no curto prazo. A gente não sinalizou compra porque o volume vai estar fraco no ativo. Na verdade, vem bem fraco o ativo, para o prazo mais longo, ativo está em movimentação lateral, tem bastante obstáculo aí para desenvolver essa alta. RADL3, deixa o padrão de topo ontem, vai confirmando em cima de uma zona de resistência, deixar um padrão de fundo aí
nessa zona aqui onde passa a minha média móvel, eu vejo compra para ativo para ir lá romper essa resistência e seguir sua tendência de alta. Rail fazendo justamente aí o que a gente esperava, pelo menos eu aguardava aí. Texto LTB não conseguiu romper, deixando o candle baixista, vem de forte alta nos últimos pregões, eu aguardo uma correção até essa zona, deixando o padrão de fundo aqui, eu vejo compra para ativo consolidar a reversão de tendência de baixa para alta. A gente não tem um zigue-zague ascendente claro ainda em raio. Rapid 4 já comentei, São Martinho que vem forte, tendência de alta, subiu direcional. É difícil pegar esse tipo de movimento, chegou a subir 11%, ativo tem baixa volatilidade, deixou o padrão de topo ontem, hoje vai confirmando, perdeu aqui 19,10, 19,11, se o ativo fizer uma correção até as médias, ou até retração de Fibonacci, até essa região aqui, eu penso numa compra aí para consolidar. Na verdade está em tendência de alta, né? A gente tem aqui um leve zigue-zague ascendente que subiu muito direcional, nessa zona aqui eu vejo compra para retomada de alta. Sula 11 ativa aí que finalmente vai fazendo um pivô de alta, vem com baixo volume nos últimos pregões, fez um movimento arrastado de alta aqui, a gente tentou uma compra nesse candle a gente foi estopar nos dois, ativo bem difícil de ser operado, só a gente vê esses padrões deixados nessa região. Quem está comprado é administrar, tem alvo lá em 19,50, 19,60. TOTS 3, vinha deixando o pivô de alta, não está confirmando, volume fraco, muito fraco para ativo. Deixando o pivô de alta que eu vejo compra, ativo já demonstra aqui um leve zigue-zague ascendente no curto prazo. Guardar então aí, confirmação da operação de R$31, aí eu vejo compra. Até mesmo nesse ponto também pode ser buscado uma compra com stop no fundo anterior aqui, para tentar buscar uma onda 3, a gente pode até projetar com Fibonacci. Tem alvo justamente na resistência, lá em 32,44, e ao final no topo, lá na casa de 33, 34, 33,60, R$34. Ativo aí para buscar uma reversão de tendência de baixo para alta no curto prazo. Triunfo, fazendo um belo pivô de alta, com volume acima da média, então aqui claramente configurou um rompimento falso, padrão de fundo. Eu não vejo como expressão da base de hoje, a compra boa já passou, que foi na expressão da base desse candle, que stop na mínima. Tá bem espichada aí, eu não... Deixa eu ver stop aqui, stop de 7%. Quem quer tentar, é uma conspiração da massa do dia de hoje, stop na mínima, o alvo tem que ser lá em cima, na casa de R$4. O NIP eu já comentei. Então essa foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos aí uma boa noite, nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalismo. Forte abraço.